Olá! Hoje a nossa análise vai focar em 1 Timóteo, capítulo 4. É um texto que, olha, começa com um alerta bem sério sobre o futuro e depois, bom, termina com conselhos bem práticos. O capítulo já abre com uma previsão. Um pouco sombria, né? Diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Parece que a grande questão ali é o perigo de ensinamentos que podem desviar as pessoas. Exatamente. É uma advertência bem forte sobre influências enganadoras. O texto usa termos como espíritos enganadores e doutrinas de demônios e sugere que essas ideias viriam de fontes, assim, espiritualmente falsas, sabe? E seriam espalhadas por gente hipócrita, mentirosa, com a consciência como que insensível. Uhum. E o interessante é que ele até aponta exemplos bem específicos de proibições que poderiam surgir, tipo impedir o casamento ou exigir abstinência de certos alimentos. Assim, talvez refletindo algumas ideias da época, né? Um ascetismo exagerado. Pois é, que acabavam distorcendo a liberdade cristã. Mas a resposta a isso no texto é bem imediata e assertiva. É verdade. Ele defende que Deus criou essas coisas, como os alimentos, justamente para a gente receber com gratidão. Isso estabelece um princípio que eu acho fundamental, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. E a base para isso. A base é a santificação pela palavra de Deus e pela oração. Isso acaba funcionando como um critério bem claro, né? Para avaliar ensinamentos que criam restrições sem base na própria criação divina. Entendi. Então, sabendo como discernir o falso, como é que o texto orienta a agir de forma positiva? Qual o caminho para seguir? Bom, a orientação é para ser um bom ministro, alguém que se alimenta das verdades da fé, da boa doutrina, como diz o texto. E isso envolve uma escolha ativa, sabe? Rejeitar o que ele chama de fábulas profanas e de velhas caducas, que seriam, assim, histórias vazias, sem fundamento espiritual, e, por outro lado, se dedicar ao exercício da piedade. Essa palavra piedade é bem central aqui, né? O texto até compara com o exercício físico, Sim. dizendo que o físico tem um valor limitado, mas a piedade vale para tudo. Mas o que significa exatamente piedade nesse contexto? É mais que só uma religiosidade superficial? Ótima pergunta. Olha, piedade aqui parece apontar para uma devoção bem prática, sabe? Uma reverência a Deus que molda o caráter, a conduta do dia a dia. Não é só um sentimento, é uma disciplina espiritual ativa mesmo. E o valor disso é enorme, porque, como o texto diz, tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Interessante. E a motivação para esse esforço todo, segundo o texto, é a esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Isso leva a gente, então, para aquelas instruções mais diretas que vêm depois, né? Focadas no exemplo pessoal, o que era bem relevante para Timóteo, que, pelo visto, era jovem. Sim, a instrução é muito clara. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E aí, detalha, né, as áreas, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O ponto-chave é a coerência, então. A vida tem que refletir o ensino. Exato, é a coerência, e não para por aí. Certo. Tem também um chamado para se dedicar constantemente ao ministério público, à leitura das escrituras, à pregação, o ensino e para não ser negligente com os dons espirituais recebidos. Parece um trabalho que não acaba, né? Com certeza. Um trabalho contínuo. E a diligência é a nota final ali. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu progresso seja manifesto a todos. É quase um se dedique totalmente a isso. E o último verso resume essa responsabilidade de um jeito bem forte, né? Cuidar de si mesmo e da doutrina. Poderoso mesmo. E ele conecta isso, essa perseverança, com um resultado amplo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É uma ligação direta entre integridade pessoal, fidelidade à doutrina e a influência na comunidade. Então, o que fica dessa análise toda é um chamado duplo, podemos dizer. Uma vigilância atenta contra erros, contra desvios, mas ao mesmo tempo um compromisso ativo, né? Com a prática da fé, com o crescimento pessoal em piedade e em ser um exemplo vivo.
Precisamente, o argumento que está ali, implícito, é que a saúde espiritual, tanto individual quanto da comunidade, depende dessa integração. Crença correta e vida coerente andam juntas. A vida e a doutrina são inseparáveis. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para hoje, né? No meio de tanta informação, tantas influências que a gente recebe o tempo todo, como é que se cultiva essa vigilância com critério e essa piedade prática de forma equilibrada e perseverante, sem ir para o extremo do julgamento, mas também sem cair na indiferença? Fica aí a questão.